Mais uma vez, reunidos em nome do nosso amado Mestre Jesus, nos encontramos de braços abertos e mãos dadas aos ensinamentos do Evangelho do nosso Cristo, que a todo momento nos cria oportunidades de melhoras e evoluções íntimas. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja presente em nossos lares, esteja presente em todos os seus corações, em todos os nossos corações, nos favorecendo a conexão ideal com a espiritualidade amiga e divina e benevolente, para que através do que se for falado e conversado hoje neste estudo, nós consigamos a melhoria, nos encorajando, nos fortalecendo, mais resilientes a tudo. Pai nosso que estais no céu, santificado Senhor, seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Perdoa as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores, e não nos deixe, Senhor, cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Boa noite a todos, eu sou o Paulo e mais uma vez aqui nós estamos reunidos nessa abençoada casa de trabalho e oração, Sociedade Espírita Isabel Soares de Moraes, onde nós estudaremos hoje o capítulo 85 do livro Fonte Viva, denominado Impedimentos. O capítulo se inicia assim. Em Paulo, na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1, ele diz o seguinte: deixemos todo o impedimento e pecado de tão perto nos rodeiam e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. O tema impedimentos, ele é abordado em vários livros do Emmanuel e às vezes no mesmo livro, em vários capítulos, sinal que esse assunto ele é extremamente importante para todos nós e ele deve ser refletido e estudado constantemente entre todos nós. Nós temos compromissos assumidos, levando-nos a degraus maiores. Porém, nessa caminhada, nós somos acometidos por vários impedimentos, por várias dificuldades. E esses impedimentos, eles dificultam a nossa ação e favorecem a que a gente negue muita coisa que a gente se propôs. Os impedimentos, muitas vezes, nos colocam na inércia, em função de vários sentimentos que envolvem toda a sensação de impedimento. Mas o que fazer com relação ao impedimento? O impedimento aqui que Emmanuel fala significa dificuldades que acontecem nas nossas vidas e que por causa delas, essas dificuldades nos impedem de crescer, em todos os sentidos. A orientação de Emmanuel é que nós devemos, tanto de Emmanuel quanto de Paulo, é que nós devemos colocar à margem, marginalizar, colocar de lado toda a questão das dificuldades. Porque só assim nós conseguiremos entender
o que acontece com o outro e as diferenças que tem no outro, sem nenhum tipo de desprezo, sem nenhum tipo de prepotência. Conseguir se livrar de impedimentos significa que nós façamos a partilha, ou seja, que nós consigamos abranger mais, de um ângulo maior, onde tudo isso nos dará um bom controle das nossas vidas e dos nossos pensamentos. A orientação é sempre seguir com Jesus, em todos os momentos. Paulo, nessa abertura que ele dá no capítulo Impedimentos, ele dá um exemplo muito interessante que acontecia na sua época, nos jogos, onde os gregos eles se reuniam para participar dos jogos. Só que na participação, em todos aqueles que participavam, todos os jogadores deveriam se despir o máximo possível das vestes externas, da roupagem externa, para que ele conseguisse desenvolver o jogo com uma situação mais leve, menos pesada. Ele conseguiria agir melhor em cima dos planejamentos e das artimanhas dos jogos, né? Assim, também nós somos na vida, principalmente na vida espiritual. Jesus, na sua máxima e no seu ensinamento maior, ele nos prega a humildade, ele nos prega que quanto mais estivermos leves, sem os pesos materiais que nos acometem, mais fácil será o nosso caminho. Para que nós não tenhamos impedimentos, para que nós não permitamos que a dificuldade das nossas vidas crie impedimentos na nossa caminhada, é necessário que nós tenhamos o coração leve. E um coração leve, ele é isento de toda carga. Ele nos leva a lugares onde ainda nós não conhecemos. Mas as dificuldades acontecem onde? Eu falei dificuldade de nossas vidas, porém a nossa vida, ela envolve vários setores. No trabalho, na família, na casa espírita e principalmente dentro de nós mesmos. Existe um fato de Divaldo que ele menciona que em 1962, há anos atrás, ele passava por um sério problema. Ele era acometido por terríveis dores de cabeça, ele não conseguia dormir e ele se sentia extremamente injustiçado com tudo aquilo que lhe acontecia. Foi aí que, vendo essa aflição e esse desespero, Joana de Ângeles apareceu a ele. E ele disse a ela: irmã, eu preciso da sua ajuda, eu fui vítima de uma grande injustiça. O que eu faço? E ela respondeu assim: olha, Divaldo, se é injustiça, você não deve levá-la a sério, porque a injustiça é uma inverdade. E Divaldo disse: mas eu não tenho a quem recorrer. Será que a senhora não poderia me dar uma palavra de conforto para eu conseguir sair de tudo isso? E Joana respondeu: Divaldo, se você dá ouvidos ao mal, o mal se fará presente. E conta uma pequena parábola a ele, denominada A Fonte. A parábola começa assim: existia um pequenino bosque e uma pequena fonte escondida nos arbustos. Certo dia, um viajante sedentou-se da água que a natureza lhe oferecia. A fonte, por sua vez, ela ficou tão orgulhosa de poder ajudar alguém e se sentiu gratificada pela oportunidade de oferecer auxílio. Por isso, a fonte eleva seu pensamento a Deus e lhe pede que Deus lhe faça aumentar o volume da água a fim de outros viajantes, de outros animais, que os pássaros pudessem saciar a sede. E assim Deus o fez. Deus criou uma
tempestade, uma chuva, aonde através dela a fonte se fez mais robusta, se fez mais visível, com seu volume de água muito maior. E dali todos os viajantes, os animais, os pássaros passaram a usufruir da água e a fonte conseguia ajudar mais criaturas. Mas ainda não satisfeita, com as oportunidades que já haviam sido empregadas a ela, desejando trilhar ali caminhos mais distantes, ela entra em oração novamente e pede a Deus que a transformasse num córrego, onde ela poderia ajudar outros povos. Deus, mais uma vez, assim o fez. E mesmo assim, ela pede novamente que Deus a transforme de um córrego para um rio. E a fonte vai de córrego, rio, onde o rio se avoluma muito mais a questão de a quantidade de água. E nesse caminho que a fonte percorre, ela também encontra muitas dificuldades. Ela passa por obstáculos onde a força da sua água desvia e ela continua seguindo o seu curso. Ela encontra pedras onde ela se obriga a ter que avolumar-se para ganhar força para romper o obstáculo da pedra. Como o rio mais além, ela encontra uma pedra maior do que antes e se obriga a abster-se. Ali, ela tem que se reservar para conseguir forças ainda mais para continuar seguindo em frente. O rio, ele tenta outros caminhos, o curso da água ele tenta outros caminhos. E ele vai transpondo um a um, com muita calma, com muita perseverança e muita confiança. Depois de ter dito essa história para ele, Joana pergunta: Divaldo, qual é a moral da história? Aí, ouvindo toda essa parábola, Divaldo entende que ele consegue superar as dificuldades. E conseguiu tanta superação de dificuldades que ele se tornou hoje o grande homem que ele é, o grande espírita que ele é. Trabalhou muito para que isso chegasse na condição que ele mereceria hoje. Tudo através do trabalho. A dificuldade é vencer os nossos problemas através da oração e através da fé. No Livro dos Espíritos, na questão 674, existe a seguinte questão: a necessidade do trabalho é a lei da natureza? Resposta do Espírito Verdade: sim, por isso mesmo se constitui uma necessidade onde a civilização o fará trabalhar mais. É o que nós conversamos no estudo passado, onde a evolução de tudo nos força a seguirmos juntos, de mãos dadas, esse caminho de crescimento. Para isso existe a necessidade do trabalho e da vontade. Na próxima questão, 675, é feita a seguinte pergunta: por trabalhos, entendemos somente as necessidades materiais? A resposta do livro do Espírito Verdade: o espírito, ele trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Falando de trabalho, nós conseguimos entender que nós temos aí 3 dimensões do trabalho. O trabalho que nos dá o pão de cada dia, o trabalho em benefício do próximo e o trabalho em benefício de nós mesmos. No primeiro, onde a gente ganha o pão de cada dia, nós vivemos ambientes profissionais e corporativos hoje em que, se o profissional não tiver desenvoltura, se não tiver treinamento e não tiver capacitação, ele não consegue crescer. Isso em qualquer empresa.
É necessário vontade, perseverança para se desenvolver, para se capacitar, através de treinamentos, através de exercícios. Certamente nós encontraremos muitas dificuldades em tudo isso. E na questão do ambiente profissional, ele vai nos exigir cada vez mais o entendimento de nós mesmos para que consigamos entender o que acontece com o nosso semelhante. E no auxílio ao próximo? Qual é a dimensão do trabalho? Da mesma forma que o nosso trabalho material, ele nos pede desenvolvimento, ele nos pede treinamento e ele nos pede capacitação, o auxílio ao próximo também nos insere nesse contexto, da mesma forma, porém com outros intuitos que não materiais e sim espirituais. Aí, na convivência com o outro, nós teremos dificuldades com regras de convivência, teremos dificuldades de respeito ao próximo e encontraremos ali, nessa convivência humana, preconceitos, ingratidão, incompreensão do outro com relação a gente. Para tudo isso, a orientação é de que nós tenhamos disciplina e abnegação. Ressaltando que nós usufruímos mais do que participamos. Esses dois verbos, eles têm conjugações distintas e nós conseguimos ter um retorno muito direto da ação desses verbos. Usufruir, a gente usufrui de tudo, não é? A gente usufrui do bem-estar que o trabalho nos dá, da situação financeira que o trabalho pode nos dar positiva, onde a gente consegue ter uma vida financeira, familiar, enfim, bastante equilibrada. Nós conseguimos usufruir dos passes magnéticos que são feitos dentro da casa espírita. Nós conseguimos usufruir dos trabalhos de desobsessão que são feitos na casa espírita, do atendimento fraterno, de tudo isso. Nós usufruímos com muita qualidade. Porém, quando nós entramos no quesito participação, aí a coisa muda um tanto de figura. Quando nós somos chamados ao compromisso, muitas vezes os nossos compromissos materiais falam mais alto do que os nossos compromissos espirituais. Então, um exemplo muito prático disso. Passou uma reportagem na TV há um tempo atrás, onde se colocaram uma garrafa jogada no chão para ver quem teria a disposição de tirar aquela garrafa dali e jogá-la no lixo. Várias pessoas passaram, várias pessoas desviaram da garrafa e deixaram-la lá como estava. Até que uma delas se aproximou, viu a garrafa, pegou e jogou dentro do lixo. Aí o repórter se aproximou dela e falou: "O que te fez fazer isso?" Aí a pessoa respondeu: "Olha, simplesmente eu não gostaria que o outro, alguma pessoa tropeçasse nessa garrafa, como eu poderia também estar tropeçando. Então é muito melhor que eu tenha uma ação de tirar esse obstáculo, de tirar essa dificuldade do caminho, não só meu, que como vai favorecer o caminho de todos os outros." E aí nós percebemos o quanto nós temos impedimentos dentro de nós, em todos os sentidos. O que nos faz, por exemplo, desviar de uma garrafa e não jogá-la no lixo, sendo que nós estamos vendo que ela está ali e pode atrapalhar muito mais outras pessoas? Simplesmente porque nós estamos focados, talvez, em questões menores e que nós a transformamos em maiores. E transformando as dificuldades em situações maiores, nós criamos vínculos espirituais não favorecidos. Pensamento atrai pensamento. Sintonia atrai sintonia. Conexão atrai conexão. É necessário que nós tenhamos o orar e vigiar constantemente dentro do nosso espírito, dentro da nossa mente,
para que nós consigamos exercer a frase do Pai Nosso: não nos deixei cair em tentação. O grande significado dessa mensagem de Jesus no Pai Nosso é nada mais do que simplesmente: não nos deixei, Pai, que as dificuldades que eu tenho na minha vida criem impedimentos em que eu não possa seguir adiante. E aí o Espírito, muitas vezes, estaciona, não consegue seguir adiante, não consegue dividir aquilo que existe com ele para com o outro, se fecha para o mundo. E é necessário em todos nós o contato humano, a convivência humana. Somos matéria também, somos espírito em estágios, em corpos materiais, onde cada um é interdependente do outro. Dizer ao outro que eu nunca precisarei dele seria uma ironia, seria uma insensatez da nossa parte. Porque da mesma forma que nós podemos ter o outro como nosso próximo, nós também podemos ser o próximo do outro. A Igreja Católica, no século IV a.C., ela criou certas regras para que as dificuldades não tornassem impedimentos. Então eles entendiam que as 7 leis capitais da época, que é a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a melancolia, a preguiça e a vaidade, elas são situações que criam impedimentos e não permitiam que o ser caminhasse da maneira mais clara que ele poderia caminhar. Tempos depois, eles foram entender que melancolia não é uma questão física. Melancolia é uma questão emocional. E aí, todos esses 7 pecados capitais, Kardec os interpreta como nossas paixões. Nós temos inúmeras paixões, como também podemos ter inúmeras virtudes. E as paixões são arraigadas à questão material. E o espiritual é a conexão com Deus e com Jesus. Problemas na vida nós teremos constantemente. Mas necessário se faz que nós deixemos de lamentar. Na maioria das vezes, nós nos pegamos lamentando, mesmo em pensamento. Na maioria das vezes, nós nos encontramos conversando com Jesus, colocando a situação exata e real que nós estamos vivendo naquele momento, dizendo para Jesus: eu não vou conseguir. Mas não é isso que a espiritualidade maior espera de nós. A doutrina espírita, ela vem escancarar através de todos os livros espíritas, de todos os romances, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, a escancarar e abrir os nossos horizontes no entendimento de que as dificuldades elas existem para o nosso próprio crescimento. E em cada dificuldade, o maior exercício é o exercício da fé. Outro exercício extremamente importante é o exercício de se conhecer. Como eu falei lá nas 3 dimensões do trabalho, tem o auxílio ao próximo e tem o auxílio a nós mesmos. Que tipo de auxílio eu me dou? Que tipo de impedimento existe dentro de mim? Reflitam que às vezes os impedimentos que tem em cada um de nós não são reflexos de conexões, são consequências de conexões. São reflexos das nossas próprias vicissitudes, dos nossos próprios vícios. Daí existe uma saída muito fácil em dizer que eu estou assim por conta de espíritos obsessores. Não é bem assim a história. Nós mesmos podemos ser obsessores de nós mesmos. O autoflagelo, ele nos impede de enxergar a luz que Jesus emana a todo momento. Muito importante que tenhamos o discernimento disso. Lembrando que tudo que eu penso, eu reflito em meu perispírito
e tudo que é refletido em mim é aberto a todos os espíritos de qualquer condição evolutiva e espiritual. Lembrando também que qualquer espírito, em qualquer condição, qualquer degrau evolutivo que se encontre, ele terá as dificuldades de acordo com as necessidades do seu aprendizado. Bom, eu espero que tenha sido um pouco esclarecedor, assim, um pouco, porque a gente se coloca muito em reflexão com tudo isso, né? Porque o dia a dia da gente, dependendo da condição que nós nos encontramos, ele é repleto de impedimentos. Nós não nos permitimos sentir. Nós fomos educados de uma forma em que desde criança o pai e a mãe diziam pra gente: filho, filha, não faça isso, é feio. E a gente foi criado, educado de uma forma em que a gente se restringe, se bloqueia, se barra. E quando nós temos a oportunidade de expor o nosso sentimento, nós já criamos o impedimento. Eu gostaria de ler para vocês o capítulo na íntegra e para vocês entenderem melhor aquilo que Emmanuel quer nos explicar. Ele diz: o grande apóstolo da gentilidade, Paulo de Tarso, figura o trabalho cristão como sendo a carreira da alma, no estádio largo da vida. Paulo, naturalmente, em recorrendo a essa imagem, ele pensava nos jogos gregos da sua época e, sem nos referirmos ao entusiasmo e à emulação benéfica que devem presidir semelhante esforço, recordemos tão somente o ato inicial dos seus competidores. Cada participante da competição, ele despia a roupagem exterior para disputar a partida com indumentária tão leve quanto possível. Assim, também na aquisição de vida eterna, é imprescindível nos desfaçamos da indumentária asfixiante do espírito. É necessário que o coração se faça leve, alijando todo o fardo inútil. Na claridade da Boa Nova, o discípulo encontra-se frente ao Mestre, investido de obrigações santificantes para com todas as criaturas. As inibições contra a carreira vitoriosa costumam aparecer todos os dias. Temo-las com frequência, no mais insignificante passo do caminho. A cada hora urge o impedimento inesperado. É o parente frio e incompreensível, a secura dos corações ao redor de nós. O companheiro que desertou, a mulher que desapareceu perseguindo objetivos inferiores, o amigo que se iludiu nas ilhas de repouso, deliberando atrasar a jornada, o cooperador que a morte levou consigo, o ódio gratuito, a indiferença aos apelos do bem, a perseguição da maldade, a tormenta da discórdia. Olha quantos impedimentos Emmanuel nos relata. A Boa Nova, porém, oferece ao cristão a conquista da glória divina. Se quisermos alcançar a meta, ponhamos de lado todo o impedimento e corramos com perseverança na prova de amor e de luz que nos está proposta. Façamos como o rio, que em todos os obstáculos ele consegue desviar, contornar e ainda seguir seu curso. Façamos como a sombra. A nossa sombra, ela passa por poças de lama e de sujeira e da mesma forma que ela entra, ela sai, leve, livre e intacta. Façamos com que os nossos corações se elevem cada vez mais à conexão com Jesus, para que sintamos o prazer real de sermos reconhecidos internamente como filhos do Criador. Algumas vezes a gente nem acredita, né?
Algumas vezes a gente fica descrente de toda essa questão. Mas não existe caminho em que não tenha dificuldade. E não exista dificuldade em que nós encontremos um grande aprendizado. Muito obrigado a todos vocês. Que a paz de Jesus esteja com todos. Uma boa noite e um bom final de semana. Fiquem todos em Deus. Obrigado.